Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maia Revela. É uma alegria ter vocês aqui. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras e desafiadoras da Bíblia, a vida de um dos pilares da fé cristã. Vocês já pararam para pensar o que significa ter uma fé inabalável? Daquelas que enfrentam qualquer perigo, qualquer desafio? Pois é, o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, dedicou sua vida a levar a palavra de Deus ao mundo, custe o que custasse. Sua jornada foi repleta de paixão, de milagres e, sim, de muitos perigos. Ele enfrentou perseguições e foi preso, não uma, nem duas, mas 3 vezes por causa da sua fé. Mas o mais incrível é ver como, em cada situação, a mão de Deus se manifestou de formas surpreendentes. Então, preparem-se, porque hoje vamos conhecer as 3 prisões de Pedro e como a intervenção divina sempre esteve presente para o libertar, mostrando que a fé e a coragem são sempre recompensadas. Vamos juntos descobrir essas lições preciosas. A primeira vez que Pedro foi parar atrás das grades aconteceu logo depois de ele e João realizarem um milagre poderoso, curando um homem coxo no templo, e depois disso ele pregou com uma coragem impressionante sobre Jesus, anunciando a ressurreição e o poder do nome de Cristo. As autoridades religiosas da época, vendo o número de pessoas que se convertiam e o impacto da sua mensagem, não gostaram nada disso. Eles prenderam Pedro e João, na tentativa de silenciar a voz do Evangelho. Mas o plano deles não durou muito. Naquela mesma noite, em um ato que só pode ser descrito como um milagre puro, Deus enviou um anjo. Imaginem a cena. Um anjo brilhante entra na cela escura. As portas se abrem sem ruído. As correntes caem. E Pedro é libertado, sem que um único guarda perceba. É como se o céu tivesse dito: não. Vocês não vão parar a minha obra. Pedro, livre, volta para o meio dos irmãos e continua a pregar, mais firme do que nunca. Isso nos mostra que, quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedi-lo. Mas a história não parou por aí. Em uma segunda ocasião, a perseguição se intensificou. Pedro e os outros apóstolos continuavam a pregar com ousadia no templo, e novamente foram presos. Desta vez, eles foram colocados em uma prisão ainda mais segura, vigiada por soldados. A situação era mais grave, mais tensa, mas a mão de Deus, mais uma vez, se estendeu para libertá-los. Enquanto eles estavam lá, um anjo do Senhor, em meio à noite, abriu as portas da prisão e os tirou para fora. E não foi só isso, o anjo ainda deu uma instrução clara: vão e, apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida. No dia seguinte, quando o Sinédrio se reuniu para julgá-los, os apóstolos simplesmente não estavam lá. Os guardas estavam no lugar, as portas trancadas, mas a prisão estava vazia. Foi um choque total para as autoridades. Pedro e os outros foram encontrados no templo, pregando novamente, sem medo. Essa libertação milagrosa nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem o poder de nos resgatar e nos capacitar a seguir em frente com a missão que Ele nos confiou. Ele não apenas abriu as portas, mas os instruiu a continuar, mostrando que a voz de Deus não pode ser calada. A terceira prisão de Pedro, porém, é a mais conhecida e, talvez, a mais impactante, mostrando um desfecho diferente, mas igualmente poderoso. Muitos anos depois, Pedro já era um líder consolidado na igreja, mas a perseguição contra os cristãos se tornava cada vez mais brutal. O rei Herodes Agripa, e querendo agradar aos judeus e demonstrar poder, mandou prender Pedro com a intenção de executá-lo após a Páscoa. Desta vez, a prisão era de segurança máxima. Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, com guardas na porta e na entrada da prisão. A igreja se uniu em oração intensa por ele, dia e noite. E foi durante essa oração fervorosa que o milagre aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu na cela, uma luz forte brilhou, e o anjo despertou Pedro, dizendo: levanta-te depressa! As correntes caíram de suas mãos. Veste-te e calça as sandálias, disse o anjo. Envolve-te na capa e segue-me. E Pedro o seguiu, passando pelos guardas sem ser notado, até o portão de ferro que dava para a cidade.
que se abriu sozinho. Só quando estava na rua que Pedro percebeu que aquilo não era um sonho, mas a realidade de uma intervenção divina espetacular. Ele foi direto para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando. A alegria e o espanto foram imensos. Essa libertação é um testemunho do poder da oração e da intervenção direta de Deus quando o seu povo clama. Pedro ainda tinha uma missão importante a cumprir, mas a vida de Pedro culminou de uma forma que à primeira vista pode parecer uma derrota, mas na verdade é o ápice da sua fé e um testemunho da verdadeira liberdade. Anos depois da sua última libertação milagrosa, em um tempo de intensa perseguição aos cristãos em Roma, Pedro foi preso novamente. Desta vez sob o imperador Nero. Ele sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim e que essa prisão não resultaria em uma libertação física, como as anteriores. A tradição nos conta que Pedro foi condenado à morte, crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Essa prisão final, que levou à sua morte como mártir, pode parecer um fim trágico, mas é, na verdade, a maior prova de sua fé inabalável. Ele não foi libertado por um anjo, mas foi fortalecido para enfrentar a morte com coragem e convicção, mostrando que a verdadeira liberdade não está apenas na libertação física, mas na fé em Cristo e na promessa da vida eterna. A sua vida e a sua morte se tornaram um testemunho poderoso para as gerações futuras, selando sua dedicação total a Jesus. A história das 3 prisões de Pedro nos deixa lições profundas e atemporais, não é mesmo? A vida desse apóstolo nos ensina que a fé verdadeira não nos isenta de desafios, de perseguições e até da morte, mas ela nos capacita a enfrentar tudo isso com esperança e coragem. Deus pode nos libertar de muitas formas, às vezes de maneira milagrosa e visível, abrindo portas de prisão ou curando doenças. Outras vezes, Ele nos fortalece por dentro, nos dá resiliência e paz para enfrentar as situações mais difíceis, nos capacitando a suportar, a testemunhar e a permanecer firmes, mesmo quando a libertação física não acontece. O importante é nunca desistir da missão que Ele nos deu, nunca perder a fé e a esperança. A jornada de Pedro é um lembrete de que, com Deus, há sempre um propósito, e a nossa recompensa final está na eternidade. Que a sua história nos inspire a viver uma fé autêntica e corajosa. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa jornada inspiradora pelas prisões de Pedro? É incrível ver como a fé e a coragem podem transformar qualquer adversidade em um testemunho de Deus, não é? Se essa história tocou seu coração e te inspirou, por favor, deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam dessa mensagem de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se aí no canal Maia, revela e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre fé, superação e histórias que transformam vidas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.